Bom dia, meu prezado José Roger. Estou gravando agora a aula de número 3 sobre o pensamento e a proposta de Aristóteles concernente a direito, leis e justiça. Hoje iremos fazer uma tomada geral desse assunto para podermos encerrar até o que propomos de estudo dentro da visão de Aristóteles para a área da justiça, para a área do direito e para a área das leis, porque a partir de este entendimento que nós tivemos em Aristóteles, iremos agora partir para outros pensadores e outras posições, como a de Hegel, como de Heidegger, e depois de outros pensadores que nós vamos começar a inserir dentro da visão e da proposta relacionada ao direito, às leis, à justiça, à liberdade, à igualdade e a toda uma constituição e construção de articulações relacionadas, vinculadas ao direito, certo? Então, vamos concluir hoje Aristóteles, tomando uma visão geral do assunto, não é? Até fazendo uma rememorização em alguns aspectos, para, na sequência, aí darmos início a os demais teóricos que iremos estar estudando, tá? Para nós até começarmos a construir um melhor entendimento dos aspectos, principalmente sobre a concepção da justiça aristotélica, vai se fazer necessário nós tomarmos, de princípio, algumas noções preliminares sobre a convivência humana, tá? Da sociedade ocorrida nos tempos ou nos dias de Aristóteles, a sociedade grega. Durante, primeiramente, toda a história da humanidade, o ser humano sempre demonstrou necessidade de viver dentro de uma comunidade, de uma sociedade. Então, em consequência, vai nascer as comunidades, os povos, as associações, os grupos, as culturas, as diversidades, as etnias, as línguas, não é? E assim surge a formulação da teoria de Aristóteles, que trabalha justamente com dois objetos para essa singularidade, que é a justiça e a injustiça, ou seja, um princípio da bipolaridade, tá? A princípio, o filósofo, ele vai definir a justiça como sendo uma disposição da alma, que todas as pessoas têm e a qual até caracteriza como certa aptidão em fazer o que é justo e agir justamente, e desejar o que é justo, e desta maneira ir se referindo à injustiça com a disposição que se faz o agir injustamente e desejar aquilo que é justo, tá? E uma outra questão singular também é tratar sobre o preceito geral da investigação de Aristóteles, que vai consistir, ou melhor, vai consistir em examinar a justiça a partir justamente da análise do comportamento justo e do comportamento injusto, no que tange ao modo de tratamento entre as pessoas, tá? E nessa convivência entre os povos, que vão se agrupando em comunidades, é que vai se construindo as formas de comportamento que são estabelecidas, decorrentes, inclusive, das relações entre os homens, sendo que alguns vão considerar naturalmente uma busca do bem, tá? Ou até podemos colocar o que é considerado moralmente bom, tá? E aí vai surgir da própria visão de natureza do ser uma organização constituída das leis e da ordem dentro da sociedade. Então, pode-se compreender que vai existir nisso aí vários sentidos de dizer que um homem é justo. Até para utilizar o termo justiça, dentro da conotação de ações
de comportamento e de acordo com a lei dentro do que é injusto. Então, o filósofo vai assinalar o termo justiça e injustiça dentro de algumas ambiguidades. E a leitura do pensamento é permitir a forma de pesquisar um conceito de justiça a partir das ideias sobre justiça e injustiça, questionando quais são as espécies de ação, quais são as que se relacionam com ela, as espécies de meio termo e a justiça dentro delas proposta, e o estudo e a justiça que é manifestada do convívio entre os homens a partir de uma orientação prática do bem e de um sentido bom que é considerado correto na sociedade onde é vivida. Então, essas pessoas realizam ações como bondade, honestidade, justiça, moderação, coragem, prudência, humildade, dentro de uma designação de virtude ou excelência. E aí surge-se a tratativa de justiça como virtude ou excelência, a partir de uma reflexão do quê? Das atitudes que vão fundar o próprio caráter do ser humano, tornando ele portador de um caráter que evidencia justiça ou que vai evidenciar injustiça, que demonstra atitudes corretas ou que demonstra atitudes incorretas. E aí, a partir disso, o filósofo vai se utilizar de, vamos dizer assim, algumas disposições humanas na concretização do bem, de um modo geral, até para a formulação de uma justiça universal, no que tange a elaboração da teoria da justiça parcial legal, significando, assim, uma finalidade de organizar as pessoas por meio da lei e de tornar a sociedade mais civilizada a partir de uma concepção de justiça em Aristóteles, que vai iniciar com a proposta de uma justiça natural, aquela que vai distinguir o homem dos outros seres na sua capacidade de pensamento e orientação, tá? Que se constitui as funções da razão, a diferenciação que o homem possui através de sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, escolher entre o bem e o mal, as disposições naturais presentes até no seu caráter, constituído como a inteligência, o discernimento, a intuição, a virtude, a excelência, e aí dentro da excelência, a excelência intelectual e a excelência moral, a intelectual compreendida como uma virtude que nasce e se aperfeiçoa como experiência e com o tempo, e vai se fundando em dois tipos, podemos até dizer, de conhecimento, de entendimento, de compreensão e de experiência, e a partir dessas potencialidades, aí o ser humano, com seus conhecimentos, vai começar a se desenvolver dentro do processo formativo de aperfeiçoamento intelectual que vai ser gerado pela educação. E aí vem também já a proposta da excelência moral, a qual já vai ser apresentada a partir, segundo Aristóteles, de maneiras diversas, como, por exemplo, a constituição pela natureza de um nascimento de um hábito, como a repetição consciente de um costume, atribuindo ao homem a condição de uma aptidão mental e de uma inteligência para ele desenvolver a excelência moral, tornando ele capaz até de modificar pelo hábito o caminho do bem para com o mal. E, nesse sentido, aí começar a construir a excelência moral, uma manifestação da mente, a racionalidade, a escolha de se guiar pela razão moral, a excelência moral que vai se originar nessa consciência do ser, nessa revelação de uma disposição moral, até, vamos dizer assim, continuidade e na proposta de um olhar que é atento, que é preso, que é fixo a tudo que vai caracterizar um processo dinâmico das ações humanas, dos olhares que conduzem a fins morais, a propostas morais, que dentro dessa excelência moral
vai surgir a justiça, e a justiça em Aristóteles vai ser a justiça como uma forma perfeita de uma execução de uma excelência moral, a partir de uma prática efetiva de uma moral perfeita, e essa prática de justiça realizada pelo homem como a possibilidade ou a condição de tornar-se perfeito o homem através da sua excelência moral e do seu desenvolvimento social proposto através da sua moralidade. Então, a justiça, nesse quesito, ela vai partir de uma excelência moral, mas excelência moral no seu tangente, no seu inteiro, no que vai na contrariedade da injustiça, da imparcialidade e da deficiência moral. Então, a injustiça seria a deficiência moral e a justiça, a excelência moral. A justiça seria a construção moral e a injustiça seria a desconstrução moral. A justiça seria procedimentos que indiquem uma moral perfeita dentro de atos perfeitos, e a injustiça evidenciaria a moral imperfeita proposta por atos, ou construída, formada por atos de imperfeição. Então, a justiça é idêntica à excelência moral em Aristóteles, e vai diferir, em sua essência, de uma disposição da alma, praticada justamente em prol dos outros, nessa relação próxima de uma interação em prol da paz, em prol do entendimento, em prol da harmonia na sociedade. Então, a primeira justiça, em sentido amplo, já vai se relacionar com as coisas que entram na esfera de ação do homem bom, do homem virtuoso, segundo até o que vai se poder dizer de uma justiça em sentido estrito, que se relaciona com as particularidades de honra, dinheiro, segurança. Uma justiça universal que vai corresponder, por exemplo, com a excelência moral de uma complexidade, de uma justiça particular e uma justiça parcial. Parcial no que se refere a ações previstas pela lei, atitudes conforme a própria lei vai propor, a própria justiça universal já se referindo à igualdade de uma forma de geral entre os seres humanos de viverem uma vida justa, ou de propor-se uma vida justa para a sociedade. E aí, dentro ainda dessa proposta, nós temos a justiça política, a sociedade política, que vai ter, então, a função de regular o convívio entre as pessoas que nela vivem, que realizam essa tarefa por meio da criação de um conjunto de leis, que ressalta-se que a justiça natural vai ser a integração do âmbito da justiça política pela natureza das coisas que vai fazer constituição do homem, como a justiça que vai compreender a justiça tanto natural como a justiça política fundada nas leis produzidas pelos governantes de cada uma dessas comunidades. E aí Aristóteles vai afirmar justamente que a justiça política ela vai consistir na parte natural e na parte legal. A natural, significando que as coisas não dependem de uma aceitação e de uma existência em todos os lugares, e a legal, aquilo que é determinado de uma só maneira, por convenção, conveniência, e nesse sentido legal, justiça vai significar a discriminação entre o justo e o injusto. Então, a justiça política vai admitir o que é possível separar a justiça natural da justiça legal ou até o convencional, visto que todas as coisas desse sentido, desse aspecto da natureza, elas integram a vida do homem em sociedade dentro do que o homem é, antes de tudo, um ser da natureza. E aí o filósofo vai afirmar que na justiça legal as coisas são justas por próprias decisões humanas.
E vai declarar também que a função política daquele que governa é garantir a justiça e a igualdade, pois o princípio da justiça política é criar e orientar a criação das leis. E isso vai denotar o quê? Uma igualdade no que se refere à produção das leis, a própria proposta de uma teorização de justiça que vai se fundar numa justiça particular e numa justiça em sentido estrito, como, por exemplo, uma justiça distributiva, uma justiça corretiva, uma justiça cumulativa, tá? E aí Aristóteles vai defender e vai compreender e vai propor que a justiça distributiva, segundo ele, é a que compreende que a justiça corresponde plenamente à excelência moral. E esta se apresenta por meio de ações com a prudência e a moderação em vista de atitudes praticadas livremente pelo homem, verificando que a excelência moral busca sempre o meio termo. Então, segundo Aristóteles, esse meio termo significa o quê? O igual. E a cada ação vem existir um mais, um menos, ou existe também um igual. E nessa linha de pensamento, essa justiça distributiva ou justiça em sentido estrito se revela uma distribuição de funções elevadas de governo, da honra de mérito das pessoas, da fixação de critérios, tributos, distribuições de cargos. E aí, nesse sentido, o objeto da justiça distributiva vai se constituir na distribuição dos deveres previstos pelas leis produzidas pelos seus governantes. Então, na teoria de Aristóteles, o mérito demonstra o valor moral, significando justamente um crédito no praticar de ações de acordo com o que a excelência e a virtude moral propõem dentro de coragem, justiça, humildade, moderação, prudência, que são elementos ativos da proposta de justiça em Aristóteles. E aí nós vamos ver agora, ainda que Aristóteles vai assinalar, vai pontuar que a justiça distributiva ela não considera as qualificações pessoais, mas ela considera o mérito de cada uma das pessoas, a apreciação dos valores da pessoa no modo individual, os seus princípios, tá? Os seus formas, os seus sentidos de forma de ação, de pensamento, de proposta de vida, de execução. Então, a justiça cumulativa, ou até corretiva, já vai se apresentar dentro de uma modalidade de justiça em que nasce o acordo com a lei produzida pela lei da sociedade política. E vai se diferir no sentido que a justiça distributiva atua na esfera do direito público e a justiça corretiva trabalha com o direito privado. Então, dentro desse quesito, Aristóteles vai propor a cumularidade, né? ou até, como ele propõe lá na sua obra Ético a Nicômaco, tá? As relações voluntárias e involuntárias. Então, as pessoas são tratadas conforme o princípio de igualdade, no seu sentido absoluto, mas também vai ter uma subordinação hierárquica dentro do que é distribuído, dentro do que é proposto, dentro do que é relacionado, dentro do que é indicado no corretivo, no cumulativo, no comutativo, no restabelecimento de uma desigualdade que muitas vezes até é provocada. E nessa investigação do justo, surge a palavra, no seu sentido, vamos dizer assim, integral, de kaion, no grego, e de kaios, não é? A qual vai ter o sentido de justiça, e de justo, e de juiz, como um sentido mais proposto de uma justiça corretiva que procura determinar uma observância entre o maior e o menor, e o que compõe o ganho e a perda, e o que está certo, o que está errado, e o que é de princípio e o que é de valor, contingente à excelência moral do ser. Tá? Já essa justiça de equidade, dentro da concepção aristotélica, seria uma proposta de uma excelência moral que conforma-se
com os extremos e que se pauta em meio aos equilíbrios e desequilíbrios, tá? Então, o justo se torna um equidistante, ou seja, um juiz do que é. E o filósofo denota essa justiça e equidade como a mesma coisa, ou seja, a justiça no seu sentido de controladora e a equidade no sentido de emancipadora, de absorver o controle. Então, a equidade vai possuir a função de correção e a justiça de execução e de controle e até de normatização do ser, propondo as suas normas para lhe conceder uma vida de excelência moral, de uma excelência de justiça, de uma excelência de procedimentos que indiquem todo um contexto, um contingente de justiça dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, essa é a visão que Aristóteles propõe a partir de um olhar para a própria sociedade do seu tempo e para o próprio sentido do povo grego e da sociedade grega e da polis grega na realidade do seu tempo. Então, é assim que nós começamos a compreender Aristóteles, construir o nosso pensamento a partir de Aristóteles, na visão de justiça e de direito em Aristóteles. Obrigado.